Senhor é com vocês. Hoje é o ninho. Fiquei com medo de você não vir, cara. Que você, casal, você. Quer orar, Dudu? Aleluias. Obrigado, Senhor, pela vida do ninho. Verdade. Queremos te agradecer, Senhor, pelo que tens a nos ensinar nesse dia de hoje através do teu servo. Pedimos, Senhor, guarde o teu servo, Senhor, a mente e o coração. É verdade. Em nome de Jesus, queremos repreender, Pai, toda obra contrária, Senhor, sobre a vida do teu servo. Em nome de Jesus, todo empecilho, Senhor, de recebermos a tua palavra, seja, meu Pai, agora destruído, Senhor, pelo poder que há no teu nome, Pai. A tua palavra, Senhor, ela é uma espada de dois gumes, Senhor. Ela é como um fogo, Senhor, que purifica, Senhor, os nossos corações. Por isso nós apresentamos, Senhor, a vida do ninho, Pai. Usa o teu servo, Senhor. Espírito Santo, tens liberdade na vida do teu servo. Assim nós o guardamos em teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amados. Glória a Deus. Incendeia, Senhor. Vamos lá. Confesso que é com muito temor e tremor que eu vou compartilhar essa palavra com os irmãos, mas também quero ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações durante esse tempo, em relação à fundamentação. O Senhor está nos fundamentando de forma tão graciosa, tão poderosa, né? Tão amorosa, como um pai que realmente quer ver os seus filhos bem fundamentados, bem alicerçados na vontade dEle. Então eu percebo espiritualmente um cuidado muito especial de Deus para com todos nós aqui. Independente dos níveis que nós vivemos, muitas vezes, Deus trata conosco de igual forma. Não importa se você está passando por lutas, problemas, adversidades, não importa se você, na sua concepção, está bem o suficiente, não importa, Deus trata todos de igual forma. E Ele tem uma peculiaridade no amor que transcende o nosso conhecer, o nosso saber, a nossa ciência pessoal. E eu digo que com muito temor e tremor, porque pela primeira vez, eu vou ministrar sobre esse tema. Eu já participei de várias vezes, mas o Senhor nunca me presenteou com o privilégio de poder trabalhar com o batismo no Espírito Santo. Eu quero começar da introdução, porque é uma introdução apenas, né? Nós não vamos ficar só hoje falando sobre o Espírito Santo, mas eu quero introduzir aqui essa condição do batismo no Espírito Santo, pelo menos para tratar algumas coisas iniciais, né, do batismo no Espírito Santo, que é muito importante para nós. Então, para a gente começar entendendo sobre o batismo do Espírito Santo, primeiro nós precisamos conhecer a diferença entre a habitação do Espírito e batismo no Espírito Santo, que são coisas distintas. A habitação do Espírito Santo se dá no ato da conversão. Quando eu me converto, quando o Senhor Jesus me escolhe, me chama, e a partir do momento que eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, eu me torno automaticamente uma habitação do Espírito Santo. Ele passa a habitar em mim. Isso significa que eu ganho uma nova identidade. Por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus me faz uma nova criatura. Eu me torno uma habitação, Ele passa a morar em mim, habitar na minha vida, no meu homem interior. Tudo muda. Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia você entregou a tua vida para Jesus e o Espírito passou a habitar em você. De repente você está assim, eu estou fraco, às vezes você vem enfraquecido, às vezes você vem entristecido, às vezes você vem magoado, às vezes você está aqui, congrega, enfim, chateado, frustrado, mas você congrega, porque o Espírito habita em você, você tem uma nova identidade. A tua casa é o povo de Deus. O teu lugar de habitação agora é no meio da igreja. O Espírito Santo, quando passa a habitar em nós, ele dá essa identificação para nós. Ele fala, agora você faz parte de uma família
que você não vai mais viver isolado, você não vai mais viver sozinho, você não vai mais viver de qualquer forma. E mesmo que as coisas para você não estão muito boas, ainda assim você vai sentir necessidade de estar nesse ambiente. Porque é o Espírito que comunica conosco isso. É o Espírito que faz com que nós entendamos essa condição de sermos a habitação do Espírito Santo. Então, no momento da nossa conversão, o Espírito passa a transmitir vida a nós. Ele habita em nós, ele vem habitar em nós e passa a transmitir vida. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, agora então em Cristo Jesus, o Espírito Santo está me convencendo de que eu tenho vida. E é por isso que o próprio Jesus prometeu esse Espírito em nós, para que nós pudéssemos então receber vida, comunicar vida. Sabe por quê que muitas vezes pessoas tiram suas próprias vidas? Porque nela não há vida do Espírito. Porque aonde há vida do Espírito, há uma identidade firme. Eu sei quem eu sou. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra na minha vida, ele passa a comunicar comigo as verdades de quem eu sou de verdade mesmo. Não há mais mentira na minha identidade. Satanás vai dizer, você não é tudo isso. Sou, claro que sou. O Espírito da verdade comunica comigo que eu sou. Você não é tão assim para Deus, você não é tão especial para Deus. Sou, claro que sou. Porque agora eu sou filho de Deus, e que filho o pai rejeitaria? E é isso que o Espírito faz quando nós nos convertemos. No exato momento em que você entregou o teu coração, a tua vida para o Senhor Jesus, que você reconheceu Jesus de fato como Senhor, esse Espírito Santo veio habitar em você. Mas se tornar uma habitação do Espírito não é um fim em si mesmo, e não é suficiente. Para nós, não. Para nós não é suficiente ser somente uma habitação do Espírito Santo. O próprio Jesus quer mais. E aí então vem o batismo no Espírito Santo. Pode ocorrer o batismo no Espírito Santo no ato da conversão? Pode, porque não é uma regra. Mas pode acontecer também depois o batismo no Espírito Santo. E aí então o batismo do Espírito Santo ativa o poder dos céus em nós. Comunica conosco o poder. Quando eu me converto, o Espírito me faz habitação. Mas quando eu sou batizado no Espírito Santo, é comunicado o poder de Deus sobre mim. Tá? Atos 1:8, o que o próprio Jesus diz? Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. E quando nós nos tornamos apenas habitação do Senhor, nós não recebemos ainda a condição, a capacitação celestial para testemunhar de verdade, de fato, quem é Jesus. E talvez a nossa maior dificuldade é que nós temos convicção que somos habitação, nós transmitimos essa graça de sermos habitação, mas ainda não compartilhamos do poder, o dunamis do Espírito Santo. Porque o que faz eu testemunhar Jesus, porque o que me faz compartilhar de Jesus, o que me faz viver expressamente a vida de Cristo lá fora, não é o simples fato de ser uma habitação, mas é de realmente desfrutar do poder do Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas em todos os lugares. Vocês irão por todo canto. A minha vida vai ser expressa por meio do poder que vai descer sobre vocês. Quando vocês abrirem a boca, o poder dos céus vai sair. Quando vocês tocarem alguém, o poder dos céus vai tocar nesse alguém. Quando vocês gesticularem alguma coisa, é o poder de Deus se manifestando. Porque agora vocês receberam o poder do Espírito Santo. E batismo no Espírito Santo é isso, receber o poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus.
se nós desejamos viver, lutar e vencer nessa terra, não é necessário simplesmente ser uma habitação, precisamos do poder do Espírito Santo, amados. É possível alguém habitar numa casa, isolado, sem desfrutar de qualquer qualidade que aquela casa ofereça. É possível. Portanto, não basta ser uma habitação. Se você não sair do quarto de isolamento, aonde a solidão te afronta, onde a solidão te pega, aonde você só olha para si mesmo, aonde os seus pensamentos são tudo que você quer, se você não sair desse lugarzinho escuro e deixar que o Espírito Santo de Deus derrame poder sobre você, não vai conseguir comunicar nada. É por isso que muitas vezes, amados, essas palavras, vencer, viver, lutar, alcançar maturidade, às vezes parece tão longe de nós, porque nós nos acomodamos em ser habitação do Espírito, mas não nos conformamos, não queremos o poder do Espírito Santo. Gálatas 5, o Beto até mencionou esse texto aqui agora. Gálatas capítulo 5, versículo 16, se não me engano. Vai colocar aqui. Olha o que Paulo está dizendo: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, a vontade da carne, o desejo da carne. Amados, quando nós nos tornamos simplesmente uma habitação do Espírito Santo, não significa que nós nos livramos das obras da carne, ou nós estamos livres das obras carnais, porque as obras carnais, e nesse mesmo texto de Gálatas 5, vamos continuar lendo esse texto aqui a partir do 16, vamos lá, olha o 17, a natureza, porque a carne milita, a minha versão é diferente, porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A minha carne é oposta ao Espírito Santo. E por isso que muitas vezes eu, simplesmente como habitação do Espírito Santo, acolho no meu interior, no meu homem interior, e quero que ele mude somente os meus sentimentos. E isso está ligado à alma, e a alma, quando ela está vulnerável, a carne domina, e aí é o fim. São opostos entre si, desejam coisas diferentes, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Santo. Aleluia! As obras da carne são conhecidas, são manifestas, elas atuam, e muitas das vezes, quantos de nós não nos pegamos vendo as obras da carne se manifestar em nós, amados?
em dias comuns, no trabalho, no trânsito, em casa, na rua, onde seja, quantas vezes nós não nos pegamos praticando as obras da carne? E aí, a pergunta é, então se eu sou habitação do Espírito Santo, eu me converti ao Senhor, me tornei habitação, por que que essas coisas ainda acontecem comigo? Porque eu preciso ativar o poder do Espírito Santo. Eu preciso ativar o poder de Deus por meio do Espírito Santo. E se eu fui batizado no Espírito Santo, então eu crucifico as obras da carne com as suas paixões. E aí então passa a habitar em mim o fruto do Espírito Santo: o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, domínio próprio. Coisas que esse mundo não pode impedir de se praticar. Ninguém vai impedir você de amar. Ninguém vai impedir você de ter paciência. Ninguém vai poder impedir você de ser longânimo. Ninguém pode impedir você de ser fiel. Ninguém pode impedir você de ter o domínio próprio. Ninguém. Não há lei nessa terra. E o poder do Espírito Santo vem para ativar em nós esse fruto do Espírito. E aí então eu entendo que se eu vivo no Espírito, então eu vou por toda parte andando e manifestando o poder do Espírito Santo. Atos 10, 38. Catequese, como a gente diz. Olha o que aconteceu com Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o quê? Só com o Espírito Santo? E com o que mais? Com o poder que ativou a ação. E aí então ele começou a andar por toda parte e fazer o bem e curar os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque a partir daí Deus era com ele. Ele foi obediente do começo até o fim. Obediência é uma demanda pessoal. Eu preciso obedecer. Deus, não adianta você falar, Deus me faça obediente. O que Deus vai fazer para você obedecer? Não, Deus, eu decido por ser obediente. Jesus, ele decidiu ser obediente. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, ele recebeu poder e foi andar por toda parte e curar os oprimidos pelo diabo e liberar o poder do Espírito Santo. 1 Pedro 2,21 diz que como Jesus andou por toda parte, assim nós devemos seguir os teus passos, como um exemplo que ele deixou. E isso que está escrito em Atos 2,38 é um exemplo deixado por Jesus, para que nós sigamos os teus passos. Se eu quero viver a vida de Cristo nessa terra, então eu preciso que o Espírito Santo venha com o poder do céu sobre mim, para que eu possa andar por toda parte, e não só andar por toda parte, mas que eu possa curar, para que eu possa libertar os cativos. É assim que funciona, meus amados. E é por isso que muitas vezes a ira nos domina, a frustração nos domina, a decepção nos domina, a circunstância nos domina. Por quê? Porque eu estou acomodado demais num quarto fechado, sabendo que eu sou apenas a habitação do Espírito Santo. Tá legal, tá tudo bem. Eu participo de um grupo caseiro, tudo bem, tá ótimo, né? Ah, meu discipulador está lá, está em dia, eu já falei com ele essa semana, beleza, está ótimo. E é por isso que muitas vezes, quando nós procuramos um discipulador e nós achamos que discipulador é para isso, nós só procuramos quando nós estamos com problemas. Nós só repartimos problemas com os nossos discipuladores. E a Bíblia, ontem nós lemos um texto em Gálatas aqui, se eu não me engano 6:1, né? 6:1? 6:6, que diz para fazer participante das coisas boas, aqueles que cuidam de nós. E por que nós só fazemos participante das coisas ruins? Aqueles que cuidam da gente. Porque nós nos acomodamos em ser habitação do Espírito Santo, que não impede que nós vivamos debaixo dessa maldição terrível da carne, que nos leva a praticar essas obras malignas, que não fazem parte mais de nós. E aí então o poder do Espírito Santo vem como uma cruz sobre essas coisas, e eu crucifico a carne com as paixões, e passo a viver e andar
pelo Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é tão real, amados, é tão maravilhoso, que nos faz andar por toda parte, que nos faz ir por todos os lugares, que nos faz ser como Jesus fez, que nos faz levar os céus até aquele que está enterrado em trevas, aquele que está vivendo nas mais densas trevas. E a minha maior preocupação nos últimos dias é que quem mais procura tratamento psicológico de depressão, de opressão, são aqueles chamados filhos de Deus. É impressionante como a igreja está abarrotada de pessoas frustradas, sabe, que sentindo vazias. Liz, traz para mim, fazendo favor. Eu vou fazer uma ilustração com vocês aqui hoje, para vocês entenderem como é que funciona ser habitação e batismo no Espírito Santo. E se nós não entendermos juntos isso aqui agora, amados, e não mudarmos a nossa maneira de ser, de viver, de andar, de praticar essas coisas, então alguma coisa está errada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nós precisamos desejar o que o Espírito Santo de Deus quer conosco. Nós precisamos desejar o que o Espírito Santo de Deus quer comigo, com você. Se você não desejar ardentemente o Espírito Santo, se você não tiver um desejo de viver debaixo do poder do Espírito Santo, você vai continuar sendo uma habitação. Isso aqui sou eu, vazio, sem Cristo. Sou eu, andava assim, vivia assim, ia por todo lugar, era manuseado por Satanás e suas vontades, as obras da carne manifestas. E aí então me converti. Encontrei com Jesus. Jesus é isso aqui e o Espírito Santo de Deus está aqui. Me converti. Então veio o Espírito e aleluia, me tornei habitação do Espírito Santo. Agora eu estou cheio do Espírito. Que coisa maravilhosa. Que bênção. Glória a Deus. E aí eu vou para cá, vou para lá. Mas Jesus está lá. Eu estou aqui só com a porção que eu recebi, e eu vou ali, eu vou aqui. Mas ali vem uma obra da carne. Mas Jesus está tão longe. Olha o tanto que Jesus tem, olha o tanto do Espírito que tem aqui, e olha o tanto que eu tenho em mim. E muitas vezes as pessoas querem ser cheias assim, e não importa, porque muitas vezes num culto, sabe o que acontece? Eu começo a louvar, e aí começo a fazer isso aqui, que delícia, que bom, transborda, né? Mas não participa de nada, porque quando sai daqui da reunião, continua indo por todo lugar, aonde vai, sozinho, fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, sabe? Às vezes até para um irmãozinho, distribui um pouquinho, derrama um pouquinho, fica um pouco vazio, mas eu reparto, e está tudo bem. E é por isso que muitas vezes, amados, nós não somos testemunhas de nada, porque o que tem dentro de nós não faz efeito nenhum, para poder encher aqueles que são do Senhor. Mas o batismo no Espírito Santo é quando eu desejo e quero viver dentro dele. E aí é o Espírito me levando. Aonde eu vou, o Espírito vai, é Cristo me levando. Ele não fica para trás, eu não fico sozinho, nem apareço mais. Cadê minha vida? Agora eu posso ir por todo canto, por todo lugar. Eu vou ser testemunha de Cristo Jesus. E batismo no Espírito Santo é exatamente isso. É eu me entregar ao Espírito Santo, é eu ir aonde Ele vai, é eu falar aquilo que Ele falar, é eu andar como Ele anda, é eu viver como Ele vive, é expressar aquilo que o céu expressa, não mais aparecer para mim mesmo. E essa é a única forma que existe de vivermos batizados no Espírito Santo. Isso é batismo no Espírito Santo, amados. Batismo no Espírito Santo não é ser cheio do Espírito em um culto, uma reunião, uma celebração ou um momento de igreja na casa, não. Batismo no Espírito Santo é você estar inteiramente nele, desfrutando de tudo que é dele. Não vivo mais eu, não existe mais ninho nessa terra. Existe o Espírito Santo de Deus, andando por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos pelo diabo. Porque agora não é mais uma vida comum.
E só há uma forma de por onde nós formos. Ah, você quer ir trabalhar? É assim que você tem que ir. Ah, você quer estudar? Então vá assim estudar. Ah, você vai sair no trânsito? Então saia assim no trânsito. Perdão, queridos, depois nós vamos limpar isso aqui. É que o Espírito transborda. Mas não falta para ele. É assim que nós precisamos, amados. Isso aqui é batismo no Espírito Santo. Uma vez que eu fui crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas agora fui revestido de Cristo, e é Cristo quem aparece, agora também eu sou batizado no Espírito Santo, para que agora o Espírito apareça. Eu deixo de ser um lugar simplesmente cheio, para poder habitar nele, e aquilo que era habitação, passa a habitar em algo. Eu deixei de ser uma simples habitação, e agora eu moro dentro do Espírito Santo. Ele é maior do que eu. Não tem como eu segurar o Espírito Santo na sua essência plena, mas Ele tem como me acolher, porque Ele é maior do que tudo. Aí então, querido, sabe por que muitas vezes eu não consigo pregar o Evangelho? Ou eu estou assim, ou eu estou simplesmente assim. E quando eu estou triste, eu estou mais ou menos assim. Magoado, um pouquinho menos. Não quero conversar com ninguém. Toda a essência de vida, toda a essência está aqui. Fruto do Espírito, amor. Quer amar? Paciência, longanimidade, alegria, fé, mansidão, temperança. Domínio próprio, está aqui. Se não for assim, não tem. Agora descobriu por que você vive muitas vezes irado e não sabe por quê? Às vezes você não consegue perdoar, às vezes você não consegue liberar, às vezes você não consegue perdoar nem a si mesmo, às vezes você não consegue nem se liberar, às vezes fica se culpando de muitas coisas, ou culpando outros. Sabe por que você não se livra da murmuração? Você sabe por que a gente não consegue se livrar da inveja? Sabe por que a gente não consegue se livrar da insatisfação? Porque muitas vezes nós não estamos assim. Porque aqui não tem isso. Em Cristo. No Espírito Santo não. E sabe por que é assim? Porque o próprio Jesus já sabia que mesmo que nós nos tornássemos uma habitação, não seria suficiente para expressarmos a vida que Ele deseja que nós expressemos. Era necessário que o Espírito na totalidade viesse sobre nós e tomasse conta de nós. Porque caso contrário, nunca jamais seria possível ter a possibilidade de viver a vida de Cristo nessa terra. Quando você ouvir a expressão assim, é impossível viver a vida que Jesus viveu nessa terra, é porque não conhece o batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo não é só línguas evidentes. Não. O resultado do batismo no Espírito Santo é que eu comunico com o céu agora, de fato e de verdade. Eu falo com Deus aquilo que Deus entende tão somente, e eu cresço nessa comunhão com Deus. Falar em línguas é muito mais do que dobrar a língua e falar alguma coisa que você não entende. É falar diretamente com Deus e compreender que Deus está se comunicando contigo de forma espiritual. A evidência das línguas. E aí tudo que é do Espírito Santo se torna importante para nós. A gente não banaliza mais nada. Profecia, glória a Deus, vamos profetizar. Línguas, glória a Deus, vamos falar. Dom de curar, glória a Deus, vamos manifestar. Interpretação de línguas, vamos interpretar. E toda manifestação dos dons acontece, porque aqui dentro está cada um de nós. É no Espírito. E se alguém te perguntar se você quer ser cheio do Espírito Santo, você diga: não, eu quero estar dentro do Espírito Santo. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo.
quando eu estou fora e o Espírito me enche, aí então eu recebo graça sobre minha vida. Mas quando eu sou inserido no Espírito Santo, eu sou inserido no celestial. É assim que funciona. E nós vamos orar para sermos batizados no Espírito Santo hoje. Todos nós precisamos desejar isso aqui, ó. Se você não desejar isso aqui, você vai continuar com a tua vida. E ali, daqui a pouco, segunda, terça-feira, você vai querer ligar para o seu discipulador para reclamar de alguma insatisfação que você está tendo na sua vida. Tá? E aí, lá no seu trabalho, enquanto as pessoas estão aflitas, oprimidas, precisando do Espírito da verdade que está em você, que você nunca enxergou, a partir de hoje, nesse Espírito ele vai te levar e vai falar assim, está vendo aquele ali? Vamos nele. E vai chegar lá nele, tchau, aleluia. E ele vai ser curado. E ele vai ser liberto. Porque uma vez que eu estou no Espírito, eu estou livre de mim mesmo. Já não vivo mais eu, mas é o Espírito Santo de Deus. Se queremos essa vida, precisamos desejar. Se vivemos no Espírito, então nós precisamos andar nesse Espírito Santo. E nós precisamos desejar. É algo comum a todos nós. É algo comum para a igreja. A igreja só será conhecida nesse século se ela for realmente inundada pelo Espírito Santo. Não há outra forma. O espírito da desobediência está solto. O espírito da incredulidade está solto. O espírito da inveja está solto. E ele vai continuar aí, rodeando a terra. Mas o Espírito Santo de Deus está na igreja. O Espírito da verdade está aqui. Você é quem realmente Deus criou para ser. E se você está aqui, é porque é exatamente para você ser aquilo que Deus acabou de comunicar contigo. Ele quer mais. Ele quer mais. Não façamos do céu uma pequena terra onde nós podemos olhar os limites. O céu é algo eterno. E nós habitamos nele agora por meio do Espírito Santo. E a partir daí então nós vamos comunicar os céus. Os meus lábios vão comunicar os céus. Os meus olhos vão comunicar os céus, os meus ouvidos vão comunicar os céus, os meus gestos vão comunicar os céus. O Espírito não vai mais permitir reclamação, murmuração. Ele vai lembrar das ações de graças, obrigado, Senhor. Ele vai trazer a palavra viva dentro do nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Tudo coopera para o teu bem. Tudo coopera para o meu bem em ti. Aleluia. E aí então, amados, é assim que nós seremos luz nessa terra. Os apóstolos prenunciaram. Os profetas prenunciaram. Jesus prenunciou. O Espírito Santo. E essa promessa aconteceu. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja. E assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Ele quer hoje, depois de séculos e séculos, nos batizar também. Gálatas 5, 22, põe aí para nós. O fruto do Espírito, está tudo aqui dentro. Amor, não é um conceito, você não vai amar do seu jeito, você vai passar a amar como o Espírito Santo de Deus te conduzir a amar. E se tem uma coisa graciosa no amor, amados, é a essência que Cristo nos deixou quando Ele nos convidou a segui-lo. Para amar,
precisa negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. É difícil, e eu percebo que em mim, no homem natural, é muito difícil. Mas quando o Espírito Santo de Deus está conduzindo, a essência flui. Aí então, o amor começa a deixar de ser um conceito humano, de perceber amor por coisas ganhadas, e começar a desfrutar do amor por coisas perdidas. Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz, eu perco a minha vida e eu renuncio a tudo. E aí eu estou pronto para amar. A alegria deixa de ser um estado de espírito, como a paz deixa de ser um estado de espírito, e passa a ser algo abundante, transbordante, que o Espírito Santo de Deus faz. O reino de Deus não é comida e nem bebida, e é onde a gente mais passa por esse processo de alegria e paz, quando a gente está no momento de comer. Quando a gente está numa mesa, quando a gente está num churrasco, quando a gente está numa festa, a comida, ali está tudo alegre e em paz. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria aonde? No Espírito Santo. Não é um estado de espírito. Longanimidade, jamais eu falarei, eu estou desanimado hoje, eu estou meio que assim, não estou querendo muito cumprimentar as pessoas, porque agora o espírito longânimo, do ânimo alongado, prolongado, eterno, habita em mim, e agora então não há mais como estar desanimado. Benigno, bondoso, dar ao que pede, sem perguntar o porquê. Quantas vezes pessoas nos pedem e nós não damos, porque julgamos o que ela vai fazer com aquilo que a gente acha que é nosso, e o Espírito Santo de Deus nos dá o que é dele sem medida. Você sabia que o Espírito Santo de Deus está dando para nós tudo isso, sem perguntar o que nós vamos fazer com isso? Eu estou te dando amor, sem saber o que você vai fazer com esse amor. Eu estou te dando paz, alegria, longanimidade, sem saber e sem querer saber, sem perguntar o que você vai fazer com isso. A única coisa que eu quero é que você entenda a essência mais plena de quem está te dando isso. E aí então nós passamos a entender o que é ser benigno e bondoso. Fidelidade, alguém que está sempre pronto, que é fiel em todo o tempo, que está na dispensa de Deus, dispensando aquilo que é do Senhor. Passa. Mansidão, oh meu Deus, a mansidão não é ser aquela pessoa boba, né, aquela, perdão pela expressão da palavra, aquela pessoa, sabe, lenta, não, é ser manso como Jesus, humilde como Jesus, estar atento às situações e compreender que em volta de você vai ter muitas aflições, mas ser manso não é ser lento, vagaroso, procrastinador, não. Eu não fiz, o fulano é manso, né? Olha lá, era para ele fazer aquilo semana retrasada, não fez, mas é manso, não. Manso é ter as características de Cristo, é ser manso na questão de decidir debaixo da autoridade de Cristo em submissão. Domínio próprio, aí então, quem domina a si mesmo é porque está dominado por alguém maior. Vamos ser batizados no Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. A igreja não foi chamada para viver em bancos de um salão.
A igreja foi chamada para se mover no poder do Espírito Santo. Se você está numa reunião como essa e não comunica poder do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Com essa essência aqui, ó, você pode estar fora. Sabe aquele que ora por mim? Aí vem alguém, aí começa a sentir alguma coisa diferente. Fala as vogal toda, só oração. Eu não digo que não há valor em coisas desse tipo, mas são coisas passageiras que não ficam. O Espírito Santo de Deus, quando batiza no Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, você passa a dar muito mais do que receber. Porque é melhor dar do que receber. Os céus estão comunicando contigo. Ah, Senhor, comunica comigo. E o Espírito Santo está falando: hoje eu vou te colocar na frente de alguém que a semana passou por uma dificuldade, mas é para você animar aquela pessoa. Você vai lá fortalecer ele com essa palavra e diga isso e aquilo para ele ou para ela, e fortaleça ele, porque ele é meu filho amado, ela é minha filha amada. Eu amo você, eu amo ela, eu amo a igreja, eu amo todos, e eu quero fortalecer a minha igreja. Vai no meu poder, vai na minha unção, vai na minha graça. Hoje você vai estar lá e alguém vai chegar em você e vai falar que vai estar com uma dorzinha aqui. Cura essa pessoa, porque essa dor aí é a opressão que está tentando me tirar da visão dela. E aí então nós chegamos aqui e começamos a comunicar poder uns com os outros, poder uns com os outros. Ninguém vai precisar falar para você: sai do teu lugar, impõe a mão sobre alguém e espera o Espírito Santo de Deus falar. E aí você vai lá colocar, parecendo aquela coisa que parece que quer receber uma energia extra. Eita Deus, e agora? Não sabe o que fazer. O Espírito está pronto, sempre pronto. E quem vive e anda no Espírito Santo de Deus, está comunicando tudo aquilo que é no Espírito Santo de Deus. Não espera ninguém dizer: faça isso, faça aquilo, se mova aqui, se mova ali, porque Cristo, o cabeça, está ordenando todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus, selado no nosso homem interior, está pronto para executar aquilo que é a vontade do Senhor em todos nós, já foi dita essa palavra aqui, todos nós. Não tem ninguém aqui que esteja isento da possibilidade de viver conforme o Espírito Santo. Então não diga: eu não posso, eu não quero, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Você foi gerado em Cristo Jesus, você foi liberto do império das trevas, e agora o Espírito Santo de Deus não só habita em você, mas quer comunicar o poder do céu sobre você, para que você transmita isso por onde você for. É assim que nós vivemos, pelo Espírito Santo. Isso é batismo no Espírito Santo. Ninguém aqui está isento. Ninguém aqui dentro está isento. Deus não está selecionando 3 ou 4 para fazer aquilo que Ele quer num todo. Não. Pode ser que 3 ou 4 no poder do Espírito Santo se dispuseram a fazer a vontade de Deus e estão corajosamente atuando pelo Espírito Santo. Você sabe onde que está o poder da igreja? No Espírito Santo derramado sobre a igreja. O Espírito Santo não desceu sobre alguns, ele veio sobre a igreja. E nós declaramos aqui: somos a igreja de Cristo. Quantos aqui são a igreja de Cristo Jesus? Pode levantar a mão bem alto, agora eu quero que levante a mão. Você é convictamente a igreja de Cristo? Você é de fato o que você está dizendo que você é? Porque se você não for, o Cristo Jesus quer te fazer igreja hoje. E se você é a igreja de Cristo, você vai começar a se mover como tal a partir de hoje. Em nome de Jesus. Não cantamos que tem um lugar na mesa para nós? Pois é. Ninguém está fora.
E nós vamos orar, e nós vamos clamar, e nós vamos cantar, e nós vamos louvar, e nós vamos ser batizados no Espírito Santo. Cuidado para nós não apenas nos entusiasmar. Como que é que eu falo? Nádia, me ajuda? Entusiasmarmos simplesmente com a questão momentânea. Porque entusiasmo sem fundamento se perde. Fundamento alicerça. Fundamento cria raízes. E o batismo no Espírito Santo é um fundamento. Pode compartilhar. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive essa semana com os irmãos. Na sexta-feira eu fui levar meu pai, né, para fazer uns exames, que a gente vai fazer um procedimento cirúrgico nele. E todos sabem, né, meu pai é acamado, então assim, já é tenso sair de casa, carregar ele e tudo mais, né. E aí eu pilhada, né, os irmãos me conhecem, né, eu sou meio agitada. E aí cheguei, não tinha como entrar no estacionamento, enfim, foi bem trabalhoso colocar ele lá dentro, né. Aí eu cheguei para fazer o exame, cumprimentei a médica nem olhou para minha cara. Aí a gente já deu aquele gelo, né. E deitei o pai na maca, ajeitei ele certinho. Ela começou a fazer o exame, desligou a luz, era uma ultrassom do peito, do coração. E ela desligou a luz e eu fiquei em pé do lado, segurando as perninhas dele, né? Aí ela falou, senta que você está me atrapalhando. Aí eu peguei, sentei lá atrás, fiquei no cantinho. Na hora, me veio assim, que mulher grossa. Aí fiquei parada, quieta, e o Espírito Santo acusou meu coração, né? Aí o Espírito Santo falou bem claro para mim, ela não precisa ser gentil com você. Ela não precisa ser gentil com você. Aí o Espírito Santo começou a me confrontar. E aí eu vi que a minha alma estava tomando conta daquela situação. Eu estava deixando os meus sentimentos, o meu emocional tomar conta daquele momento, né? E aí eu orei, pedi perdão para o Senhor por ter pensado dela dessa maneira. Liberei perdão em nome de Jesus e fiquei ali orando. A mulher virou para mim e Deus começou a usar a mulher para falar comigo, da parte do Senhor. Falou coisas de intimidade minha com Ele, né? E foi um momento assim tremendo, porque calhou com muita coisa que o Senhor tem nos instruído aqui, né? E uma das coisas que ela falou que não tinha como não ser a pessoa do Espírito Santo, do próprio Deus ali falando comigo. Ela falou, eu não estou aqui só para fazer exame. Eu estou aqui para ministrar Jesus. E aquilo ali fechou comigo. E aí o Espírito Santo começou a falar a respeito do domínio próprio. O domínio próprio nada mais é as nossas emoções. É controlar o meu eu, a ansiedade, querer resolver as coisas, querer fazer as coisas, tirar as coisas do meu controle e colocar no controle do Senhor, né? E lá em Gálatas ele fala sobre o domínio próprio, né? E em Jeremias ele fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E em Romanos diz, pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, o domínio próprio, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O rei sabe, Aline, o quanto eu luto com esse pensar de si mesmo. Às vezes não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, e a palavra ela é clara e ela não mente, ela não falha. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não irão passar. Por que nós não cremos na palavra? Porque nós cremos nos nossos pensamentos que tentam nos derrubar, nos tirar desse mergulhar do Espírito Santo, nos tirar da centralidade de Cristo, dizendo que não somos capazes, dizemos que há condenação ainda sobre nós, dizemos que não prestamos, dizemos que eu não vou conseguir viver o reino, eu não vou conseguir manter meu casamento, eu não vou conseguir, você não consegue mesmo. É o Espírito Santo em nós, e o Espírito
Espírito Santo, aquele momento, me constrangeu, porque eu olhei para o meu emocional, eu olhei o que minha alma precisava. E o Espírito Santo estava clamando por eu me concentrar nele. Eu louvo a Deus por ter colocado aquela mulher naquele dia, porque fechou o que o Senhor tem falado. Jesus está voltando. E se nós não dominarmos o nosso eu, nós ficaremos para trás. Nós olharemos para trás, né? Então, em nome de Jesus, como o Senhor tem falado comigo, é uma luta diária isso, irmãos. Não é eu vencido ou está vencido, não. É todos os dias. Que nós possamos, em nome de Jesus, mergulhar nas águas que estão disponíveis para nós, em todo momento, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero só concluir. Falei para pedir mais xícaras ali. O Beto veio com uma impressão de que nós não somos assim no coração. É que o Espírito de Deus, Ele habita hoje em nós, como Jesus habitou no meio dos homens quando veio em carne. E um dia foi tirado dessa terra, foi exaltado e elevado a mais alta posição. E uma vez que Ele tem autoridade sobre tudo, Ele deu o Espírito. Ele falou: Espírito, agora você vai no meu lugar. Vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai habitar neles. Vai comunicar o meu poder sobre eles. Aleluia. Mas a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, fora desse contexto aqui, corre um risco. Porque quando a palavra diz que quando o Senhor Jesus voltar, o Espírito vai ser tirado da terra. E aqueles que estão cheios do Espírito Santo, fora desse contexto do Espírito, podem ficar de fora quando o Espírito Santo de Deus for levado. O Espírito vai ser tomado novamente. Aqueles que não estiverem no Espírito, aqueles que não transbordarem no Espírito, aqueles que não estiverem cheios do Espírito, neles, dentro do Espírito, não vai caber tudo aqui, que a jarra é pequena, bem pequena em relação ao Espírito Santo. E para nós subirmos como igreja, juntos, unidos, nós temos que estar dentro do mesmo Espírito, vivendo no mesmo Espírito, porque quando esse Espírito for levado, a igreja selada nele vai subir junto, e aqueles que não estiverem no Espírito Santo, por mais que estejam cheios, por mais que tenham dons, por mais que façam isso ou aquilo, ah Senhor, eu preguei em teu nome, eu profetizei, eu curei, mas eu não conheço, porque vocês não estão no meu Espírito. E o tempo está acabando, meus irmãos. Hoje é o último dia. Chega de pensar que existe amanhã. Não existe amanhã para nós. Existe agora. Existe exatamente agora. E se não for agora que o Espírito Santo de Deus nos convencer de quem nós somos e não descer sobre nós com poder, hoje ainda corremos o risco de ver os nossos irmãos subirem e nós ficarmos. É muito sério isso. É muito sério, amados. Porque uma vez que o Espírito for retirado dessa terra, jamais haverá possibilidade. Porque o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa da Trindade, o próprio Deus, vai completar os céus de forma eterna. Porque a única coisa que falta é Cristo voltar e levar a sua noiva adornada, preciosa, no Espírito Santo e não em si mesma. Porque é o Espírito Santo de Deus que comunica quem Deus é. E aí então o Pai e o Filho ardem de desejo pela noiva que está no Espírito, porque o que eles querem mesmo é completar a Trindade de forma eterna, de uma vez por todas. E aí então aqueles que estiverem no Espírito Santo, selados, vão desfrutar eternamente dessa unidade eterna e poderosa que existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Entenda uma coisa: Deus atuou
no começo de todas as coisas. Jesus atuou na redenção e na crucificação, e agora o Espírito Santo de Deus está atuando para preparar a noiva de Cristo. Nós já estamos na última hora. É a última etapa, é a última etapa celestial. O batismo no Espírito Santo é importante, porque essa é a última etapa celestial, e o tempo está acabando. 1 João 5, se eu não me engano, vai dizer lá: filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. Aqueles que estão aqui não estão nem aí pro negócio. Sabe por quê? Seguro estão. Há uma segurança aqui. Você pode ser o que for, você pode transbordar, você pode repartir, você pode ser o que for aqui, ó. Mas você precisa estar aqui dentro, amados. E eu vou deixar aqui dentro para que todos nós entendamos que no Espírito Santo precisamos estar todos nós como igreja. Você entendeu isso? Você pode orar. Ninguém vai orar por você. Você vai orar hoje e pedir para ser batizado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, me batiza com o Espírito Santo, com poder eu preciso. Jesus Cristo, me batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo, me batiza com o Espírito Santo. Te